Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela atenção que você tem dado aos nossos vídeos e que você continue se aprofundando. Esse é o nosso desejo, para que você também ajude na pregação do Evangelho eterno e também na volta do Senhor Jesus. Nossa lição dessa semana é a de número 4 do trimestre. Já o tempo está passando muito rápido, e o título é Jesus, nosso irmão fiel. E o verso para memorizar, o que dá a abertura aqui do nosso estudo, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. No livro de Hebreus, no capítulo 2 e no verso 14. Aliás, os capítulos iniciais de Hebreus falam de Jesus como Filho de Deus, o governador sobre os anjos, na verdade, o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser. Deus diz sobre Jesus: você é meu filho. Hebreus capítulo 1, verso 5. Jesus se referiu aos filhos humanos como seus irmãos. E veja bem, Jesus jamais se envergonhou de dar esse tratamento, considerar os filhos humanos como seus irmãos, embora sabendo ele que ele era dotado de toda a graça de Deus e todo o poder emanado do Pai. Nossas lições são muito sucintas e já estamos indo aqui para um outro título que diz: o irmão como redentor. E quando eu vou lá no livro de Levítico, e faço questão de repetir todas as vezes que devemos gravar os livros aqui registrados, para que estudemos, quem sabe mais tarde, com mais afinco, e entenda melhor o que aqui é dito. Então, no livro de Levítico, no capítulo 25, e também no verso 25 a 27, lendo essa passagem, pergunta assim: quem poderia resgatar alguém que tivesse perdido a propriedade devido ao empobrecimento? Então, o livro de Levítico ali ele explica, por exemplo, se eu perco minha propriedade por consequente empobrecimento, havia alguém tipo um resgatador, né? E quem poderia ser essa pessoa, né? E a Bíblia nos informa dizendo que apenas um parente próximo, bem próximo, poderia fazer isso, né? Te representar nessas circunstâncias e resgatar a tua condição, assumindo aquela dívida para quem tu eventualmente tivesse vendido a tua propriedade. Então essa pessoa assumia a tua dívida, esse parente, e com isso tu resgatavas a tua propriedade. A lei de Moisés estipulava que se alguém viesse a empobrecer a ponto de ter que vender a sua propriedade para sobreviver, ele receberia a propriedade de volta no ano do jubileu. Sabe o que é o ano do jubileu, né, meu irmão? O 50º ano, né, do ano em que acontece o fato, ou seja, 50 anos depois, tu poderia também, se não houvesse um resgatador, um parente próximo, 50 anos depois tu podia reaver com o teu credor essa propriedade, né?
Porém, como 50 anos era muito tempo, a lei de Moisés também estipulava que o parente mais próximo poderia pagar a parte que ainda era devida, como eu disse antes. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos na semana número 4 e hoje, segunda-feira, vamos estudar um tema muito importante para a lição dessa semana, que tem como título Não se envergonha de chamá-los de irmãos. E a lição de segunda-feira vai tratar de duas figuras proeminentes da Bíblia, principalmente Jesus, que não se envergonharam de chamar-nos de irmãos. O primeiro é Moisés. Moisés estava preparado para se destacar entre os maiores líderes da terra, para brilhar nas cortes dos mais gloriosos dentre os reinos e para empunhar o cetro do poder. Olha só, algumas características de Moisés. Sua grandeza intelectual o distingue acima dos grandes homens de todos os tempos. Como historiador, poeta, filósofo, general do exército, legislador, ninguém se iguala a ele. No entanto, apesar de ter o mundo aos seus pés, ele teve força moral para recusar toda a riqueza, grandeza e fama, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 25. Veja, Moisés, ele recebeu o convite para governar a maior nação da época, que era o Egito. Mas Moisés preferiu receber nesse mundo, ser líder do povo de Deus, porque o que Deus estava oferecendo a Moisés era muito maior que qualquer coroa, que qualquer poder, que qualquer reino desse mundo. Ele estava oferecendo o reino eterno. Ele receberia uma coroa de ouro do próprio Deus para viver uma vida eterna, adorando e louvando a Deus. Então Moisés, ele vai para o deserto, Deus leva ele, prepara, e ele volta não para ser o faraó do Egito, mas para retirar o povo de Deus do Egito. Um povo sofrido, povo humilhado, um povo cheio de fraquezas, um povo que era considerado como nada naquele momento, porque eles eram escravos do Egito. Mas Moisés preferiu ficar ao lado deles, liderá-los na saída do Egito com o poder de Deus, a ser o filho da filha do faraó, o futuro faraó do Egito. O que fez Moisés realmente tomar essa decisão? A lição diz que ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão, um reino incontaminado pelo pecado. A segunda parte, o segundo personagem da nossa lição de segunda-feira é o próprio Jesus. No livro de Mateus 10, 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Diante desses versos, a gente fica pensando, como podemos negar a Cristo? Como podemos não confessar Jesus diante dos homens, porque Jesus morreu no meu lugar, Jesus assumiu o meu pecado, a minha natureza pecaminosa, sem pecados, morreu para me salvar. Como eu poderia fazer isso? A lição diz que depois de sofrer perseguição e rejeição, muitos dos hebreus começaram a se sentir envergonhados de Jesus. Por suas ações, alguns correram o risco de expor Jesus à zombaria em vez de honrá-lo. Que triste isso, né? Porém, Deus quer que reconheçamos Jesus como Deus e nosso irmão. Como Redentor, Ele pagou nossa dívida. Como nosso irmão, foi enviado pelo Pai para mostrar o caminho para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Vejam, o próprio Cristo desejava nos chamar de irmãos quando nós não fizemos absolutamente nada para a salvação. Mas Jesus nos amou de tal maneira que Ele não se envergonhava de nós como seus irmãos. O mundo não foi criado, aliás, não só nós somos criados nesse universo. Outros mundos de outras pessoas que não pecaram, Jesus podia amar mais eles do que a nós. Mas não, Deus amava a gente de tal maneira que não se envergonhou de nós. Jesus
abandonou, saiu da corte celestial, esvaziou da sua divindade, veio para esse mundo, assumiu a nossa natureza e nos chamou de irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, Jesus diz, eu confessarei diante do meu Pai. Então, queridos, nós precisamos ser fiéis a esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que entregou tudo por nós. Nós precisamos entregar tudo por Ele. Eu sei que nos dias de hoje falar que se tiver que morrer por Cristo, parece que a gente está pregando uma religião de quem sabe, de um tipo um islamismo, né? As pessoas morrem, as pessoas se matam por isso. Mas nós não, nós estamos dizendo o seguinte, se pelo nome de Cristo nós tivermos que, se for o caso, inclusive morrermos, sermos presos, perseguidos, nós teremos que ser fiéis a Jesus e passar por tudo, porque Jesus passou tudo para nos salvar. A lição de terça-feira, ela tem como título Carne e Sangue como Nós. Se Jesus se fez um ser humano e nos chamou de irmãos, não se envergonhou de chamar-nos irmãos, ele diz também que ele é feito como carne e sangue como nós. O livro de 1 Coríntios 15:50 diz o seguinte, mas digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Se é verdade que Jesus assumiu a nossa natureza de todas as formas, também é verdade que Jesus era diferente de nós em relação ao pecado. Primeiro, ele não cometeu nenhum pecado, Hebreus 4:15. Segundo, tinha uma natureza humana, mas era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, Hebreus 7:26. Temos tendências malignas, a escravidão ao pecado está arraigada em nossa natureza. Somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, Romanos 7. O orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo nossas boas ações. Contudo, a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado. Se ele tivesse sido carnal, vendido à escravidão do pecado, como nós, também precisaria de um Salvador. Em vez disso, veio como Salvador e se ofereceu como sacrifício sem mácula a Deus por nós. Jesus destruiu o poder do diabo morrendo como oferta imaculada pelos pecados, tornando possível o perdão e a reconciliação com Deus. Jesus, apesar de ter uma natureza semelhante à nossa, carne e sangue, Jesus nunca pecou. Jesus viveu uma vida santa perante o seu Deus, perante o seu Pai. O que Deus espera de nós? Que nós nos envolvamos através da oração particular, a oração diária, a oração que faz nos suplicarmos a Deus para sermos fiéis ao Senhor, vivermos uma vida semelhante a de Cristo nesse mundo. Porque a nossa tendência é pecar, nossa tendência é fazer o mal, nossa tendência é errar, nossa tendência é ser escravos do pecado. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, que morreu por nós e fez tudo por nós, viveu como nós, mas sem pecados, nós podemos ter uma vida semelhante ao nosso Salvador. Que nós possamos entender esse tema e entender que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Continuando a lição de terça-feira, nós podemos ainda falar um pouco mais da forma como Jesus veio a esse mundo, assumiu a nossa natureza humana, né, como carne e sangue. Porém, Jesus não pecou, Jesus viveu uma vida plena de comunhão com o Pai. E Jesus nos ensina que quando nós dependemos totalmente de Deus, do poder do Espírito Santo diariamente, nós também podemos ter uma vida semelhante à de Cristo. Porque por mais que a nossa luz brilhasse, jamais ela seria opaca perante a luz de Cristo que viveu nesse mundo. Temos que manter um caráter, e esse caráter é o de Cristo. Que o Senhor nos ajude a morrer para o eu e nascer de novo para Cristo, que o nascer de novo para Cristo possa viver em nós como um princípio vivo e ativo, capaz de manter-nos santos. É isso que Jesus está nos ensinando. Nossa alma necessita estar rodeada pela atmosfera do céu. Homens e mulheres devem vigiar a si mesmos. Precisam estar constantemente despertos, não permitindo a palavra nem a ação
que dê margem para que alguém censure suas boas intenções. O que professa ser seguidor de Cristo tem que vigiar a si mesmo, conservando-se puro, incontaminado, em pensamento, palavra e também em ação. Sua influência sobre os outros deve ser no sentido de elevar sua vida, Sua vida deve refletir os brilhantes raios do sol da justiça. É necessário, queridos, passarmos bastante tempo em oração particular, em íntima comunhão com Deus. Unicamente assim se pode obter vitórias. Eterna vigilância é o preço da segurança. Foi isso que Jesus, aqui como ser humano, como um de nós, viveu. Uma vida de oração particular, uma vida plena de comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E Ele está dizendo para nós que se nós também fizermos isso, nós também poderemos ter vitórias sobre o pecado, vitórias sobre Satanás e nos preparar para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja uma vida de oração, uma vida de testemunho, que nós possamos brilhar para Jesus, possamos brilhar para um mundo tenebroso e mostrar Jesus a todas as pessoas. Esta, meu querido irmão e minha querida irmã, é a minha oração por mim e por cada um de nós. Amém. Olá, meus irmãos, meus amigos. É um prazer estar novamente aqui com vocês para o estudo da lição. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem o estudo dessa lição, que é a respeito do nosso amigo fiel Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu vou estudar com vocês quarta-feira. Quarta-feira nos diz: aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Jesus Cristo não precisava ser aperfeiçoado, né? Mas Ele foi aperfeiçoado para o nosso exemplo, para Jesus ser o nosso modelo completo. Jesus, Ele aprendeu todas as coisas para ser o nosso exemplo, sofreu todos os seus sofrimentos, todas as tentações para ser o nosso exemplo, porque Jesus não tinha nada a ver com Satanás, Jesus era perfeito. Leia Hebreus 2, 10, 17 e 18. Qual era a função do sofrimento na vida de Jesus? Nós lemos que convinha que em todas as coisas tornasse semelhante aos seus irmãos, a nós, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote. Jesus Cristo já era misericordioso, mas Ele teve que sofrer tudo por nós. Porque Ele era o nosso exemplo, nós também precisamos ser misericordiosos, não é mesmo? Ter os nossos sofrimentos e saber que Jesus também sofreu. Por isso que Jesus era Deus, mas também era humano. Aqui na nossa Bíblia, em Hebreus, o apóstolo Paulo fala 2, 17 e 18, eu vou ler com vocês. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso que Jesus é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso irmão, é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, nosso sacerdote, Ele é o nosso advogado, o mediador. Jesus é tudo para nós, tudo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos. Essa expressão é surpreendente. O autor diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, exata do ser. Então, e que Ele é santo, inculpável, sem mácula. Isso significa que Jesus não teve que superar nenhum tipo de imperfeição, mas Ele se fez pecado por nós, para poder morrer lá naquela cruz, para pagar o preço do nosso pecado.
apóstolo Paulo diz assim: Jesus foi aperfeiçoado, em Hebreus 2:10, pelos sofrimentos para se tornar o capitão da nossa salvação. Por isso que Jesus diz: Pai, eu morri por eles, eu sei o que eles estão passando. Por isso que Jesus é o nosso mediador. O 2, o filho aprendeu obediência por meio de sofrimentos. A obediência era necessária para duas coisas: tornar-se seu sacrifício aceitável e torná-lo nosso exemplo. Amado Jesus. E o terceiro, os sofrimentos revelaram Jesus como sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Os sofrimentos não o tornaram mais misericordioso, mas foi por sua misericórdia que ele se ofereceu para morrer na cruz para nos salvar. Querido Jesus, se tornou um de nós, sofreu todas as agruras até a cruz. E nós também temos os nossos sofrimentos. Mas Jesus diz: eu já sofri, eu já venci. Vocês vão sofrer aflições, mas vão ser vencedores em mim. Nós temos essa promessa em Cristo Jesus. Tudo ele sofreu por nós. Ele não precisava sofrer. Ele não precisava passar por nada. Mas ele mesmo se ofereceu para vir ao mundo para nos salvar. O irmão como modelo. Às vezes as pessoas têm um irmão, como modelo. Às vezes nós temos o nosso pai como modelo. E Jesus é o nosso modelo. É o irmão, nosso irmão como modelo. O apóstolo Paulo diz que, leia Hebreus 2, de 1 a 4, segundo o apóstolo, como devemos correr a corrida espiritual da vida cristã. Primeiro, imitar o exemplo de Cristo e ser perseverante em nossas provações. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Jesus sofreu essas coisas dos seus próprios criadores, que ele foi criador daquelas pessoas. Agora aqueles pecadores estavam fazendo Jesus assim, sofrer. Nós temos que considerar isso. Aquele que suportou tamanha oposição, nós também não vamos suportar oposições? Como está a nossa fé? Será que nós temos seguindo o nosso modelo e o nosso irmão Jesus Cristo, o nosso amado Salvador? É para a gente pensar, irmãos. Hebreus 6:20 chama Jesus de nosso precursor, a palavra autor da ideia de que ele demonstrou fé em Deus da maneira mais pura possível. Jesus é o nosso exemplo de fé, nosso modelo de fé. Vocês lembram como é que era a vida de Jesus, de oração? A quem ele ia recorrer? Ao Pai. Ele era um homem de fé. Jesus era um ser de fé. Tudo ele levava ao Pai. Ele não fazia nada por ele. E tudo nós também devemos recorrer ao nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus 2:3 diz: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Essa referência é uma alusão de Isaías 8:17 e 18. Eu porei nele a minha confiança. Jesus pôs em Deus a sua confiança, e nós também devemos. E Jesus disse: Pai, eis aqui os filhos que me deste. Ele disse que não perdeu nenhum daqueles que Jesus deu, somente Judas, que era o filho do mal. Deus exortou Acás, aqui nós temos a história de Acás. Deus exortou Acás que ele ia livrá-lo das mãos dos seus perseguidores.
E Acaz não ouviu a voz de Deus. E ele escolheu fazer amizade com o assírio, com o rei da Síria. Disse que preferia ser filho dele, em vez de ser filho de Deus. Queridos, que nós possamos sempre escolher a maneira certa na nossa vida. Sempre escolher a Deus, o nosso Pai. Fazer como o nosso modelo Jesus, que levava tudo em oração. Jesus também pediu para nós sermos um com Ele, assim como Ele era um com o Pai. Então nós também devemos ser um com Jesus e com o Pai, assim como Jesus nos mostrou. Nós devemos permanecer firme nessa nossa decisão de honrar a Deus e seguir o nosso irmão fiel. Que Deus nos ajude e nos guarde. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Amém. Um feliz sábado, meus queridos irmãos. Vamos encerrar a lição número 4, que tem como título algo magnífico para a nossa vida. Jesus, nosso irmão fiel. Irmão, aquele que nos ama com carinho, com proteção, como nosso tutor, nosso guardador. E o verso para memorizar já nos diz isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que lindo! A lição nos falou desse Jesus, filho desse Deus, que desde a criação do mundo já pensou no nosso resgate, já pensou na destruição da morte, da destruição de Satanás. E diz assim sobre nós. Deus diz sobre Jesus, você é meu filho. E Jesus se refere aos filhos humanos, aos seus irmãos. Então, Deus fala que Jesus é seu filho e Jesus fala que nós somos seus irmãos. Jesus disse, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Está lá em Hebreus 2:13. Jesus é descrito como guardião dos seus irmãos. Quem são esses irmãos? Somos nós, os pecadores. Ele, em Hebreus, se refere a nós como irmãos de Jesus e como seus filhos. Sendo o irmão mais velho, Jesus é nosso tutor, guardião e protetor. Cristo veio à Terra tomando sobre si a humanidade e constituiu-se representante do homem, para mostrar no conflito com Satanás que o homem, tal como Deus criou, unido ao Pai e ao Filho, poderia obedecer todo o reclame divino. Cristo adotou a natureza de carne e sangue para ser como nós. Cristo é como nós, mas diferente, porque ele não tem pecado. Ele é humano, verdadeiramente, mas sem pecado. Cristo não se importou de se tornar humano e morrer na cruz. Ele se tornou como nós para que pudéssemos nos tornar como Ele. Olha que maravilha! Para que pudéssemos nos tornar como Ele. Ele é nosso exemplo. A Jesus foi dado-se como cabeça da humanidade. Ele pôde se pôr como cabeça da humanidade, para que, por seu exemplo, pudessem ensinar o que significa servir. Para que nós pudéssemos vencer as tentações, para que nós pudéssemos vencer o pecado, para que nós pudéssemos vencer a Satanás em nossas vidas. Jesus é o único e verdadeiro exemplo que nós podemos ter. Ele é o modelo perfeito diante de Deus e diante dos homens. E em sua vida de ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem em sua origem em Deus. Então, eu quero encerrar a lição com o capítulo 5, versos 44 e 45 de Mateus, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filho do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. É assim que esse Deus maravilhoso, esse Jesus, nosso irmão, quer que nós vivemos, assim como ele viveu aqui nessa terra, sendo um irmão bondoso, que compreendia dores de todo mundo, que ajudava, não importava quem fosse, mas ajudava a todos. Que nós possamos ser assim, um exemplo de pessoas bondosas, de pessoas abnegadas, de pessoas caridosas, né? Para que possamos um dia estarmos lá no céu com Jesus, porque nós seguimos o seu exemplo. Cristo é o nosso Redentor e nosso irmão. Esse deve ser o nosso pensamento durante a semana. Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como nós mesmos, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, o nosso irmão e Redentor. Uma feliz semana, fiquem com Deus, um feliz restante de sábado. Senhor, desejo ser transformado à semelhança de Cristo e peço que esse processo comece hoje, agora. Não sou capaz de realizar em mim mudança significativa ou duradoura, mas tudo é possível para o poder transformador de Teu Espírito Santo. Concede-me, segundo as riquezas de Tua glória, fortalecimento interior. Em nome de Jesus. Amém.